Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu queria falar sobre a nossa relação, o que a gente está vivendo aqui. É uma pergunta muito frequente que eu recebo sobre as dificuldades de nomear as relações e assumir as relações e dizer o que elas são e, enfim, o que isso causa hoje em dia. E eu fico pensando sobre a nossa relação, especificidades dessa relação. E aí eu queria ler uma pergunta que eu acho que vai servir pra gente pensar alguma coisa. Oi, Emanuel, tudo bem? Gostaria de sugerir um tema. Recentemente vivi um relacionamento com uma pessoa de um aplicativo e ela trouxe questões que me intrigaram. Medo de ter um relacionamento sério. Cada vez mais vejo pessoas com esse medo. Fico me perguntando se estamos vivendo uma ressignificação do que seria se relacionar, pois vejo isso se repetir com várias pessoas. Me pergunto se com o advento do aplicativo de relacionamento as coisas não se tornaram mais fáceis, entre aspas. Isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito, pois a pessoa que você está conversando te manda mensagem todos os dias, se encontra com você toda semana e quando você fala em assumir, ela simplesmente foge e se torna difícil de lidar com todo o sentimento que você criou. A concretização do mundo líquido está se refletindo bastante na sociedade e eu encontro uma grande dificuldade em acompanhar essa mudança. Já vivi um relacionamento de anos, voltar a ser solteira e ter que conviver com essas possibilidades de mundos distintos é um desafio. Bom, uma questão eu acho que muito boa, com um grande índice de identificação, assim, dá pra todo mundo se identificar com esse negócio que ela tá falando, eu acho, em algum grau, de um lado ou do outro lado e tal. E é uma frequente essa questão, assim, eu recebo muitas questões que estão aí nesse campo de o que é, como é que a gente faz pra se relacionar hoje em dia, assumir ou não assumir, que nome que tem isso. A gente ficou umas vezes, mas agora eu tô com o medo de se relacionar. Eu queria um pouco tratar disso para tentar entender algumas especificidades sobre essa nossa relação aqui, sobre a relação nesse mundo das redes e o que isso pode estar rebatendo ou não nesse universo das relações afetivas. Mas eu não quero falar só sobre relações afetivas, não. Eu quero falar sobre relações em geral hoje em dia. Eu quero tentar fazer isso, tentar pensar o que a gente está fazendo aqui com essas nossas relações, né? Então, vamos lá, vamos tentar? Primeiro, eu queria dizer que eu acho que sim, tem gente com medo de se relacionar. Eu acho que isso está acontecendo. Eu recebo alguns textos, algumas histórias sobre isso. Gente realmente com medo de como é que vai acontecer, gente traumatizado pra caramba, machucado pra caramba, com medo da ameaça que aquela abertura pro outro pode proporcionar. Isso rola, muito mesmo, assim. Isso tá acontecendo, acho que bastante. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui, ela aponta para esse amor líquido, né? Acho que ela tá ali se referindo ao Bauman, esse texto do Bauman, que é o amor líquido, que é um clássico, né? Que acho que muita gente aí por aí já sabe que texto é, mas eu posso botar aí embaixo. Mas enfim, eu acho que tem isso sim, mas eu acho que tem uma outra coisa que é uma espécie de aí que eu queria chegar para ver o que vocês acham, tá? Mas eu vou dividir uma coisa que eu tô pensando aqui. Uma espécie de hiper-exercício da minha individualidade, hiper-exercício da minha escolha, hiper-exercício da minha liberdade. É arriscado falar isso porque liberdade tem um excesso, bom, mas eu acho que a nossa geração agora, a minha, talvez é um pouquinho mais nova que a minha, mas a minha já também, está vivendo uma espécie de coisa do o mundo é do meu jeito ou não é. Tudo é do meu jeito ou não é. Você é do meu jeito ou não é. Ou nada feito. E isso tem tudo a ver com as experiências de escolhas que a gente vivencia nessas relações aqui, que a gente está vivendo aqui. Nas redes ou no YouTube, enfim. Então aí eu vou voltar atrás para usar um conceito lá do Winnicott de novo, que é esse psicanalista inglês, sobre o qual eu já falei aqui no canal, que ele vai falar do surgimento da subjetividade, e aí observando bebês e mães e tal. Ele é um pediatra, né, um médico de infância e vira psicanalista. Então ele trabalha basicamente com crianças, assim. E aí ele vai observar esses primeiros momentos da relação do bebê com a mãe e nesse momento o bebê não percebe o mundo, né? O mundo não existe para ele ainda, ele está ainda começando a enxergar coisas, a fazer formas. Então ele está construindo os objetos do mundo, né? E o primeiro objeto que ele vai construir, teoricamente, assim, simplificando a coisa, é esse seio que é o primeiro desejo dele, que é a fome, né? Tem fome, tem um desejo daquele negócio. Então, como ele não tem noção de mundo, ou de objeto externo, quando ele chora e o seio surge, o seio aparece, ele tem uma impressão meio fugidia,
de que ele está produzindo aquele seio. Então é um encontro com esse objeto, mas ao mesmo tempo é uma produção desse objeto. É um conceito muito bonito, um pouco complexo assim, mas então ao mesmo tempo uma coisa que vem, uma coisa que ele está produzindo. O desejo dele, vamos dizer assim, está produzindo aquele objeto. Então é como se ele fosse muito, muito poderoso, esse bebê, porque ele é capaz de produzir um seio. Entende? Dá para você entender o que eu quero dizer? O meu desejo produziu isso. A gente tem essa impressão na vida algumas vezes, quando a gente fica ainda muito centralizado em algumas coisas e tal, e de repente aquela coisa vai, você fala, olha aí, pensou positivo, rolou a coisa aconteceu. Uma noção meio mágica de produção de uma coisa, que lá no bebê, nesse momento, é fundamental para articular a produção dos objetos no mundo. Primeiro o seio, depois os outros, e dele se percebendo como separado desse primeiro objeto e se percebendo como sujeito. E aí isso vai seguindo. E à medida que isso vai seguindo, ele vai produzindo outros objetos e construindo um mundo. Então, ao mesmo tempo que ele vai percebendo o mundo, ele vai construindo o mundo, como se ele fosse realmente o construtor, uma espécie de Deus construtor desse mundo de objetos. Isso é uma noção que eu acho maravilhosa para a gente pensar essa espécie de bebê demiurgo, um bebê Deus, um bebê que cria os mundos, né? Cria o mundo dele, cria os objetos exteriores a ele. E eu acho que o que a gente vive, então guarda essa noção, espero que tenha dado para entender, mas eu acho que a gente vive um pouco aqui na experiência das redes, Netflix, YouTubes e Instagrams e coisas e tudo mais, juntando muitas coisas, uma experiência de criar mundos, né? Que é ilusória, mas a gente tem a experiência de que a gente está criando a nossa rede, de que a gente faz as coisas do jeito que a gente quer, a gente escolhe, a gente tem total liberdade para operar a nossa rede, para dizer que sim, que não, para parar, para cortar na hora que a gente quiser cortar. Isso não é verdade, porque essa rede é de uma galera, o YouTube, por exemplo, aqui, ele mostra para você o que ele acha que você vai querer ver. Já falei sobre isso aqui. Não é você que está escolhendo o que você está vendo. Então, ele vai te mostrar o que ele julga que você quer. Você não tem como abrir o YouTube zero. A lista telefônica do YouTube inteira, você não tem como olhar. Você não tem como olhar. Você não tem como ver. Você não sabe o conteúdo inteiro que está aqui dentro. Você só vai ver o que ele achar que você precisa ver, ou quer ver o que vai ser eficaz para você ver. Então guarda isso como ideia. Você não está vendo tudo. Você está vendo o que ele julga que você vai ter a impressão de ser tudo, né? Então, mas ainda assim você tem a impressão justamente de que você está escolhendo tudo, e que você está parando na hora que você quer, e mudando de vídeo, e parando de seguir uma pessoa, por exemplo. E aqui no canal, muito engraçado, porque eu tenho uma experiência frequente, que é de alguém aparecer na relação aqui, nos comentários e tal, e isso ficar muito intenso, essa relação, a pessoa falar muitas coisas e tal, e falar no Instagram, e falar e tal, e essa pessoa passar a vivenciar essa relação de uma maneira muito forte, com um grau de identificação muito, muito forte, e de repente, um mês depois, sei lá, 2 semanas depois, essa pessoa desaparece, e eu nunca mais vou saber dela. E é engraçado para mim, porque eu continuo aqui, né? Eu continuo fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso e tal. Mas essa pessoa sumiu. Essa pessoa teve o que ela precisava ali, né? Precisou dessa relação, ou ela se desapontou, ou ela se cansou, o que quer que seja, e aí ela saiu. Ela saiu daí. E é muito interessante de pensar, né? Nessa situação de que ela teve a impressão de ter uma identificação total com esse objeto e depois ela foi embora. E aí acontece uma coisa, outro dia uma pessoa me perguntou, tá? São muitos conceitos, tá, que eu estou juntando aqui, tentando juntar para chegar a algum lugar, não sei se eu vou chegar, mas uma pessoa me perguntou, mano, eu tenho uma impressão estranha, assim, não sei se você vai entender, mas de que não há uma certa reciprocidade na nossa relação. É esquisito porque você faz esse negócio inteiro aí e tal, eu vejo e tal, mas que relação é essa que a gente tem? Porque parece que você está me dando muito mais do que eu estou dando para você. Eu fico vendo um negócio que você está falando, e eu pensei, que engraçado essa pessoa falar isso, né? Porque é uma impressão que várias vezes eu tenho. Eu falo, mas que relação estranha. Porque pensa, um vídeo para vocês dura 14 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sei lá. É esse tempo que dura esse vídeo. Se você escrever um comentário, ler um comentário, essa experiência durou para você 20 minutos, meia hora, vamos dizer, não sei. Para mim, ela durou pelo menos 4 horas, essa experiência aqui, né? Pensar um vídeo, fazer o vídeo, editar o vídeo, colocar o vídeo no YouTube, fazer tudo isso. Isso aí durou, numa média, 4 horas, tá? Tudo bem, não estou reclamando aqui, falando, não é isso, não, é uma escolha isso, é uma escolha, minha escolha. Mas então tem um descompasso no grau de investimento nessa relação aqui, né? Tem um descompasso enorme, né? Então eu estou investindo essas 4 horas, vocês estão investindo uma meia hora aí, não sei quanto seja, não sei, você fica pensando, talvez você fique pensando depois sobre isso, então também tem investimento depois. Também, assim como eu fico lendo os comentários e repensando, falando, caramba, nossa, como é que eu falei aquilo no vídeo de ontem, que loucura. Mas é fato que tem um grau de diferença no nosso investimento, né? E tem um grau de diferença e tem uma coisa que é engraçada nessa diferença,
que é vocês estão aí julgando esse conteúdo que está vindo daqui. Assim como eu julgo como espectador do YouTube, por exemplo. Eu também julgo, faço a mesma coisa que você, exatamente a mesma coisa. Que é olhar e falar, isso sim, isso não. Esse objeto eu não quero. Esse objeto aí não me interessa. E aí eu passo para o próximo. Então, essa experiência de passar para o próximo, né? Então, é isso... Não, negativei. Não falou exatamente o que eu queria. O meu grau de identificação não é perfeito com esse objeto. Não... Aqui nesse canal, a gente tem uma experiência um pouco distinta disso. A gente está, eu acho, abrindo um campo de diferenças e de diálogos e de percepção da diferença e aceitação dessa diferença, né? E respeito a essa diferença e até a utilização da diferença para pensar outras coisas. Eu acho isso, para mim, é uma experiência de outro, né? Fala, caramba, olha, as pessoas pensam assim, posso repensar o meu jeito de pensar. Mas, de modo geral, a gente atua assim, né? Não gostei. Não, essa voz dessa pessoa, não gostei. Não, essa música, não, essa câmera, não, essa cor, não gostei. Passa o próximo. Não é o que eu quero não é exatamente assim. Porque você tem a ilusão de que você pode criar a sua rede. Você pode chegar à sua rede perfeita. Você pode chegar a formar o seu YouTube, o seu cardápio perfeito, que tem um pouco a ver, então, com essa sensação desse bebê lá que está criando os mundos, que está criando os universos dele, está criando os objetos em volta dele, criando o próprio universo dele. Então, você tem essa impressão de que você pode... Então, pode ser exatamente do jeito que você quer. Pode ser, então, se tem alguma coisa que te desagrada, você para de seguir. Não, eu não gostei daquilo que a pessoa falou hoje, não, cara. Você para de seguir e você não tem nenhuma responsabilidade com isso, nesse sentido. Não tem nenhum problema. Você não tem que ter uma conversa difícil. Você não tem que passar por um término. Você não tem que falar, olha, isso me desagradou, foi difícil pra mim, tá ruim pra mim, não sei como fazer. Você não tem que enfrentar nenhuma questão moral, nenhuma questão subjetiva. Você não tem que enfrentar nada. A conversa difícil que você teria para terminar uma relação não existe. Ou a relação é do jeito que você quer, ou você vai embora. E isso é mais do que um mundo líquido. É um mundo de hiperexercício da sua própria subjetividade, nesse sentido da sua própria escolha, da sua própria produção de objetos exteriores a você. Então você é total, para você o espelho tem que ser perfeito. O espelho que você está vendo tem que ser perfeito, ele tem que ser idêntico ao que você quer. Não estou falando você aí que está sentado ouvindo isso, estou falando eu também, todos nós estamos vivendo isso. Vivendo a busca por espelhos perfeitos ou não tem, ou não rola. De novo, vou repetir, eu acho que nesse canal a gente tem uma experiência um pouco distinta, porque a gente está construindo campos de diferença justamente, né? de interlocução na diferença. Eu tenho essa ilusão, pode ser uma ilusão, eu tenho essa impressão que pode ser uma ilusão. Agora, vocês não podem esquecer que nessa nossa balança comercial que é estranha aqui, que está acontecendo, que eu invisto 4 horas e vocês investem meia hora, nessa meia hora que vocês investem aí, quem é que está ganhando com isso? Porque alguém está ganhando com isso. Se eu invisto 4 horas e vocês meia hora, tem uma coisa errada nessa relação. Porque tem um tempo, uma espécie de mais-valia marxista, né? Um tempo investido aí que está indo para algum lugar. Alguém está investindo um tempo que está indo para algum lugar. Alguém está tendo um lucro muito grande com isso. E quem é? Lógico, quem é? O YouTube, né? Esse cara que é o atravessador desses conteúdos de publicidade. Então, quando você atua a sua liberdade, quando você diz sim, isso não, para no meio, passa para o próximo, vê mais uma vez, comenta, dá dislike, dá like, qualquer operação que você faça, ele lê quem você é. E aí ele ajusta a máquina de venda dele. Quanto mais operações você fizer aqui dentro, qualquer que seja a operação, mesmo sendo a Suíça, nesse sentido de neutralidade, de ver tudo até o final, ele está lendo você, entendeu? Tudo que você faz, tudo que você não faz e não faz aqui dentro é fazer, e ele está lendo você. É assustador, mas é verdade, tá? Não estou inventando isso. Ele está lendo você. Então, nessa sua operação de liberdade, ele está fazendo um mapeamento de quem você é para te vender melhor coisas. E ele ganha dinheiro com isso. Então, na diferença entre as minhas 4 horas e os seus 20 minutos, meia hora, tem esse bojo de informações e de atuações da sua liberdade que ele está lendo para te vender melhor coisas. Isso é muito louco, pensar que a sua impressão de liberdade, na verdade, é uma otimização da máquina de venda, né? Então, a sua impressão de ser livre, de estar livre, de exercício de liberdade, é a máquina de venda se atualizando, é a sua máquina de venda se especializando em você. É isso que ela está fazendo. Ela está se concentrando em você e ela está ficando cada vez mais precisa em relação a você.
Então ela vai, aí eles erram muito, né? Eles te mandam o negócio e falam, o que estão me oferecendo esse diabo desse negócio? Não me interessa. Por isso que essas propagandas me irritam tanto aqui nesse negócio todo. Mas, bom, é a vida. Mas você não percebe isso exatamente, você só passa, você fala, vou passar, passei, não quero ver isso. Passei o comercial, não quero ver isso. Você vai, você segue. E você segue na sua impressão de eleger tudo, e de ser o dono da sua vida, e de ser o dono das suas escolhas, e de estar construindo o seu mundo de liberdade. E você não tá. E aí aqui com a gente acontece isso, né? Então a pessoa fala, não gosto, desculpa, mas esse som dessa música tá um pouco alto, tá? Pra mim. Eu ouço e eu agradeço, porque realmente qualquer feedback, qualquer retorno é interessante, porque você fala, tá, essa imagem tá um pouco assim. Não, isso que você fala, você é um pouco... No Instagram, então, é mais louco ainda, que as pessoas falam, não, desculpa, mas você não tá dizendo nada. Tem pessoas mais loucas, pessoas menos loucas, isso vai acontecendo assim, né? Sim, tudo bem. Pessoas mais obsessivas, cada um tem seu perfil. E várias vezes, vários desses retornos são muito importantes para mim, muitos deles. Mas é uma experiência muito doida de alguém que está te oferecendo uma coisa, te dando um negócio, um conteúdo, um investimento do tempo dela, e você fala, não gostei exatamente disso. Por isso, eu nunca dei um dislike num vídeo na minha vida. Em nenhum vídeo, nunca fiz isso. Eu já dei likes, nunca dei dislikes. Acho estranho. Acho esquisito. Alguém tá fazendo uma coisa e eu vou lá e dizer não pra ela. Não, se aquilo não me interessa, eu não vou mais atrás daquilo ali. Mas aquilo é a experiência de liberdade dela no mundo. Eu não vou dizer que não. Eu vou cercear a liberdade de alguém dizendo que não. A sua existência não tá de acordo com a minha ideia. Não vou fazer isso. Mas isso é a minha perspectiva. A gente tem essa impressão de que a gente é dono desses conteúdos que estão chegando. Porque é a gente que está escolhendo eles. Mas a gente não é dono deles. Eles estão sendo produzidos por alguém. Então é estranho isso, né? E enquanto a gente tem essa impressão de que tudo é do nosso jeito, quando a gente vai para as relações, entre aspas, reais, com outras pessoas que também têm a impressão de que tudo tem que ser do jeito delas, então essa outra pessoa que está vivendo essa mesma experiência de escolha total, encontra uma pessoa que está tendo uma experiência de escolha total, essa outra que é você, que encontra aquela outra que está vivendo também isso, essas duas pessoas é inviável que elas se relacionem, porque ela fala, não, mas o meu mundo é assim. Essa fala, não, mas o meu mundo é assim. Não, mas eu vejo desse... Não, mas eu... Ai, desculpa, não dá. Parei de seguir você. Só que isso você não estava seguindo ela, você estava se relacionando com ela. Você parou, você rompeu a relação. Você fala, acabou. Não, aqui não dá mais, você parou, você desligou a tela, termina por WhatsApp, valeu, nem termina, não aparece. E aí, a possibilidade de uma relação séria é inviável. Séria no sentido de uma construção, né? De uma coisa que vai ser construída. Eu não estou aqui também defendendo que todas as relações tenham que ser relações assim, não me interessa. Estou apontando uma impressão que eu tenho, queria saber de vocês o que vocês acham. Mas me parece que a gente essas coisas estão ligadas, não é só uma liquidez. Acho que tem a liquidez, é claro, tem a liquidez das moralidades, tem a liquidez dos costumes, tem a liquidez dos afetos, e tudo isso pode ser maravilhoso, inclusive. Mas tem também esse exercício, acho que o Bauman já faz um tempo que ele escreveu esse negócio, já escreveria uma outra coisa hoje em dia, mas tem esse exercício da minha liberdade total, do meu ego produzindo o meu universo perfeito, que é como um bebê. Não quero assim. Com o bebê você entrega um pepino para ele e fala, não, né? Não é assim que faz? Não quero isso. É um pouco isso que a gente faz, a gente está fazendo. Não quero. Ou é assim ou não é assim. Eu não quero, joga o prato fora. E vai vir outro. Porque vão te dar outro, não vão te deixar passar fome, entendeu? Esse é que é o ponto, vão te dar outro, a rede vai te dar outro. Assim como o bebê, a gente, mesmo que ele esperneie, a gente vai continuar tentando mantê-lo, porque é nossa responsabilidade, a rede vai continuar te oferecendo porque ela quer que você escolha, para ela poder ganhar dinheiro com isso. Percebe o que eu estou querendo dizer? A gente está operando como bebês e tem lá um pai que não está cuidando da gente, que está usando a gente para ganhar dinheiro. Tudo bem, é a vida. É a vida, mas estejamos atentos, entendeu? Porque é isso que está acontecendo. E essa rede aí que a gente acha que é livre e tal, ela é de 2 pessoas. Você vê o Facebook, Instagram e o WhatsApp é do mesmo camarada. E o YouTube, o Twitter e o Google é de um outro camarada. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Vamos continuar. Leiam esses comentários de diferença, de outras impressões. Vamos continuar o diálogo dessa diferença aqui e não abandonar simplesmente o que não é do jeito que a gente quer. Vamos tentar experimentar, talvez, o que pode ser a diferença, ver o que ela gera na gente, o que a gente percebe de novo, o que a gente pode descobrir na diferença. Eu acho que isso é importante pra gente como experiência de sujeito no mundo, de perceber o diferente da gente.